E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas e bora então para mais uma aula do mês do SketchUp. Se você chegou aqui agora, serão 30 aulas em 30 dias abordando as maiores dificuldades que a galera tem na hora de modelar com o SketchUp aí. Então bora lá galera, que nessa aula aqui a gente vai aprender a modelar uma cabeceira Captoné. Para isso eu vou utilizar dois plugins. Esse primeiro aqui, que é o JHS Power Bar, e esse aqui de baixo, que é o Soul Bubble. O link desses dois vai estar na descrição do vídeo para vocês aí, beleza? Bora lá então. O nosso primeiro passo aqui é desenhar a nossa base. Vou vir aqui então na vista frontal. Aqui em Camera eu vou trocar para projeção paralela para me dar um pouco mais de precisão. Beleza? E eu vou desenhar um retângulo aqui com as medidas que vai ter a minha cabeceira. Então letra R para pegar o retângulo. E vou criar ele aqui ó, com 1,60 por 80. Você já pode criar diretamente com as dimensões que vai ter o teu retângulo aí. Shift Z para dar um zoom nele. Vou selecionar todo mundo aqui ó, e vou tirar essa face e essa aresta. Letra F para dar um offset. E vou dar um offset aqui de 0,1. 10 centímetros de offset aí. Aqui nessa primeira linha, eu vou vir com o botão direito do mouse. Vou vir aqui na opção Divide. E aí eu vou jogando para um lado ou para o outro, para poder dividir ela exatamente com o valor que eu quiser, ou eu posso digitar o número de segmentos que eu quero também. Eu vou me guiar aqui pelo valor, deixa eu ver, vou deixar ele aqui então ó, com 9 segmentos de aproximadamente 0,16 metros, e esse aqui do lado, botão direito do mouse, Divide, eu vou deixar com 4 segmentos de 0,18 metros aí. Feito isso, letra R para pegar o retângulo, aqui vocês vão ver ó, que ele dividiu todo mundo de acordo com as medidas que a gente colocou. Então pega um retângulo, letra R, do ponto inicial aqui, até esse ponto final aqui. Feito isso, letra L para pegar nossa ferramenta de linha, e eu vou vir aqui ó, no ponto médio, na metade de cada um dos lados, vou clicar aqui ó, midpoint, e vou clicar na metade desse, e aí eu vou fazendo um losango, pegando exatamente a metade de cada uma das linhas aí, beleza? Fizemos aqui o nosso retângulo, agora a letra C, para criar um círculo. Aqui em Sides eu já vou aumentar o número de segmentos dela. Então já vou deixar aqui com, deixa eu ver, 36 e dou um Enter. E aí eu vou criar aqui então uns círculos, ó, exatamente a partir da extremidade de cada ponta do meu losango. Então eu clico aqui e vou deixar com 0,005. Beleza. Aqui mesma coisa, 0,005. Aqui também e no outro ali também. Todos eles com a mesma medida, que é onde vão ficar os nossos botões aí, beleza? Então, primeira parte concluída, que é desenhar aqui a nossa base, e o desenho, a geometria, que vai compor a nossa cabeceira ali. Feito isso, agora a gente vai deixar esse desenho aqui seamless, ou seja, encaixável, e vamos copiar ele aí. Então, vou aproximar aqui, letra E para pegar a borracha, vou apagar essa parte de fora do círculo, e essa parte de dentro aqui também. Vou fazer a mesma coisa aqui em todos os lados dele, ó. Nesse aqui também, mesma coisa, aqui também e aqui, ok. E por fim eu vou apagar essas linhas externas aqui. Agora a gente vai copiar ele. Então vou selecionar esse carinha aqui, seleciono segurando Ctrl os outros elementos, ó. E agora a letra M e Ctrl para poder copiar. Clico no ponto inicial, setinha da direita do meu teclado para travar no eixo vermelho e coloco ele exatamente aqui, ó, no final do outro círculo. Beleza? Feito isso, eu vou digitar X6, X8 e dou um Enter aí, e ele fez todas as cópias. Agora, eu vou selecionar todo mundo e copiar aqui para baixo. Para ficar mais fácil selecionar, o que eu vou fazer? Seleciono primeiro essa área aqui, e eu vou clicar em cima aqui, ó, da opção Select Same Area, do S4U Select. Clico aqui em cima e ele vai selecionar todo mundo que faz parte dos círculos ali. Seguro o Ctrl, seleciono essa face aqui de dentro e clico novamente na opção Same Area, que ele vai selecionar todo mundo da mesma área. M mais o Ctrl, clico aqui no ponto inicial, setinha de cima do meu teclado para travar no eixo azul, e agora clico nesse ponto final aqui, e por fim eu vou digitar X3 e dou um Enter, que ele copiou todo mundo para a gente aí. Então está concluído o desenho da nossa base da cabeceira Captoné. Feito isso, a gente vai identificar que tem vários elementos aqui que vão se repetir várias vezes, como o losango, o círculo aqui dos botões e também
esses triângulos aqui de cima que se repetem tanto para o lado quanto aqui para baixo, esses aqui da lateral que se repetem para cima e também desse lado aqui, e por fim esses das quinas. Então o nosso próximo passo é criar um componente de cada um deles para depois só copiar, beleza? Então começando aqui pelo losango, 2 cliques, botão direito do mouse Make Component, vou colocar aqui ó, como Captoné 01, ok. Nesse círculo aqui vou fazer o seguinte, ele está com essas linhas. Eu vou selecionar essa linha, vou selecionar aqui a opção Same Length, ou seja, selecionar todos os elementos que têm o mesmo comprimento. Clico aqui em cima, ele selecionou todas essas linhas de dentro ali, eu dou um Delete, beleza. Agora vocês viram que eles ficaram todos limpos ali. Agora sim eu seleciono aqui o círculo, 2 cliques, botão direito do mouse, Make Component. Ok, aqui eu vou colocar como botões. E por fim eu vou pegar esse carinha aqui, esse e depois esse. Vou transformar aqui então rapidinho. Feito isso, eu tenho aqui então um componente de cada um dos elementos que vão ficar se repetindo na nossa cena aí. Agora, pessoal, a gente vai ver aqui o nosso plugin Soap Bubble. Eu vou ver aqui no arquivo diferente, só para a gente poder entender melhor como é que ele funciona antes de voltarmos lá para o nosso arquivo. Então vamos lá. Eu tenho aqui um desenho bem simples, são 2 arcos e 2 linhas, e vocês vão ver que eles estão fechados, ou seja, conectados. Se eu tirar uma dessas aqui ó, e perder essa conexão, se eu selecionar todo mundo e clicar em alguma opção aqui do Soap Bubble, ele vai me dar essa mensagem de erro, porque ele está dizendo que eu não tenho o desenho fechado ali, beleza? Agora sim, vou voltar à minha linha, seleciono todo mundo e eu vou clicar aqui ó, na primeira opção do Soap Bubble. Clico aqui em cima e vocês vão ver que ele vai gerar essa malha quadriculada aí. Quanto mais subdivisões a gente tiver, maior vai ser a qualidade final do modelo e mais pesado ele vai ficando. Para a gente alterar então a quantidade de subdivisões, basta a gente digitar o valor que a gente quer e dar um Enter. Reparem aqui no canto inferior direito que ele está com um valor de 10. Se eu colocar, por exemplo, 20 e der um Enter, vocês vão ver que ele aumentou agora aqui a quantidade de subdivisões. Dou um Enter para poder concluir e vocês vão ver ó, que ele tomou o formato do meu desenho inicial ali. Feito isso, vou fazer o seguinte, seleciono ele aqui e a gente vai ter pelo menos 2 opções para a gente poder editar. Então, selecionamos o nosso elemento criado pelo Soap Bubble. A segunda opção vai ser a opção de Ratio, vai ser o raio, basicamente, que a gente vai ter aí. Se eu digitar aqui um valor maior do que 1, por exemplo, 5, e der um Enter, vocês vão ver que ele vai apertando mais aquele elemento. Se eu colocar um valor menor, como por exemplo 0.01, vocês vão ver que ele vai fazer o efeito contrário aí, ok? E depois, a gente tem essa terceira opção. Reparem que se eu não tiver com o elemento selecionado, ele vai me dar essa mensagem de erro aqui. Então, seleciono aqui o elemento, seleciono a terceira opção e vai aparecer aqui o nome, ó, Pressure, que a gente vai poder editar. Se eu colocar um valor como, por exemplo, 5 e der um Enter, vocês vão ver, ó, deixa ele carregar aí. E vocês vão reparar que ele deu uma leve aumentada. Vou colocar um valor maior, como por exemplo 25. 25, dou um Enter, vamos deixar ele carregar. Às vezes ele demora alguns segundinhos para poder ler mesmo, isso é normal. E aí vocês viram que ele aumentou, ele foi subindo, digamos assim, conforme a gente foi aumentando a pressão ali. Então é assim que o Soap Bubble vai funcionar, beleza? Voltando aqui para o nosso arquivo então, vou fazer esse procedimento. Seleciono aqui o primeiro componente, vou começar aqui pelo losango, beleza? 2 cliques aqui para selecionar todo mundo. Clico ali na primeira opção do Soap Bubble, clico em cima dele e ele fez o quadriculado ali. Vou colocar aqui com mais subdivisão para ficar com uma qualidade legal. Vou colocar aqui em 25, dou um Enter, ok, e dou um Enter novamente para poder concluir. Feito isso, eu seleciono ele aqui e eu vou vir aqui ó, na terceira opção dele, que vai ser a opção da pressão, clico em cima e eu vou aumentar essa pressão, vou tentar deixar aqui em 1500 e vou dar um Enter e vamos ver como é que ela vai ficar aí. Deixamos ela carregar, demorar esse tempinho para poder carregar. E aí vocês vão ver ó, que ele foi puxando. E nesse caso aqui o valor de 1500, que era um valor bem maior, já ficou bem bacana, beleza? Então vou deixar ele assim e vou fazer a mesma coisa no restante ali. Beleza, fiz em todos aqui. E aí lembrando 2 coisinhas, alguns podem acabar caindo, principalmente esses da ponta. Então antes de fazer, só dá uma rotacionadazinha neles aqui em 90 graus, jogando para o lado ali os 90 graus. E depois a gente pode também usar o Scale para poder acertar a profundidade de cada um. Por exemplo, esse aqui eu quero deixar um pouco mais
um pouco menos para frente. Posso dar um Scale, letra S, pego aqui ó, e jogo um pouco mais para baixo. Enfim, a gente pode fazer também esses pequenos ajustes aí, ok? O nosso próximo passo agora é simplesmente sair copiando toda essa galera aqui, então. Para isso, a gente sempre vai utilizar o M e o Ctrl, né, para poder copiar, e usando sempre as setinhas do teclado para poder travar nos eixos aí. Vou copiar todo mundo aqui, então. O nosso segundo passo aqui, agora é fazer a costura desse pessoal. Então, seleciono aqui todo mundo, clico aqui na segunda opção do JHS Power Bar, que é a opção Smooth Run, e ele vai limpar pra gente aquelas arestas ali. Beleza. Feito isso, a gente vai entrar na edição do componente. Ó. Dois cliques novamente. Dois cliques aqui para selecionar todo mundo. Com o Shift eu tiro a seleção da face e também essa seleção dessa linhazinha aqui. E aí eu vou clicar na opção Lines to Tubs do JHS Power Bar. Clico aqui em cima, a gente escolhe aqui ó, o raio que vai ter, esse fio que ele vai fazer, e aqui o número de lados que ele vai ter. Se colocar, por exemplo, em 3, o perfil dele seria um triângulo ali. Vou deixar aqui com 10, ok. Vou deixar aqui com 0.001 e vou dar um ok. Vamos deixar ele carregar e ele vai fazer pra gente esses fios aí. Em um ponto ou outro ele pode dar uma bugadazinha, mas aqui pra gente eu acho que fica perfeito, já que a gente não vai ver em primeiro plano, então acaba ficando aquele detalhezinho da costura bem bacana, sem interferir negativamente na nossa cena aí, beleza? O próximo passo agora aqui é fazer os botões. A gente já tem os componentes aqui dele, então basta a gente entrar na edição, puxar aqui uma espessura, como por exemplo 0.002, beleza? Seleciono essa face de cima dele aqui, clico na primeira opção do Round Corner, e aqui a gente vai ter o valor de offset e a quantidade de segmentos. Quanto mais segmentos, melhor a qualidade, mas mais pesado ele vai ficando aí. Eu vou deixar aqui com 6, quem quiser modificar, basta clicar aqui em cima e digitar um valor diferente. O offset eu vou trabalhar aqui com 0.00, deixa eu ver, 0.001. Beleza, e dou um Enter novamente. Então vocês viram que para modificar o valor, basta clicar aqui em cima e digitar o valor que a gente quer, beleza? E estão aí os botões então. E o nosso último passo aqui é a texturização. Então vou fazer o seguinte, vou entrar aqui na edição desse pessoal, lembrando que o ideal é entrar na edição dele, porque se você aplicar sem estar na edição, você pode ter problemas para editar essa textura depois. Então agora sim, ó, estou aqui com a face selecionada, venho aqui na minha tray, deixa eu até fixar ela, pego aqui a minha textura e aplico aí em cima. Ela pode ficar um pouco bugada, porque é um elemento que não é regular. Então venho aqui em View e habilito a opção Hidden Geometry. Feito isso, eu seleciono um desses triângulozinhos aí, botão direito do mouse, opção Texture, e eu seleciono a opção Projected. Clico aqui em cima, pego o conta-gotas e clico aqui nela. Aqui em View, eu desabilito o Hidden Geometry, e agora com balde de tintas, eu aplico a textura aqui em cima, que ela vai ficar ok, beleza? Aqui nos outros, eu vou só reaplicar. Então entro na edição deles ali, pego o conta-gotas aqui, ó, e aplico neles. Mesma coisa aqui. E nesse aqui, pra gente finalizar. Nos botões a gente pode aplicar simplesmente uma cor sólida, então é bem tranquilo. Vou vir aqui, ó, e vou criar uma cor para eles. Vou chamar aqui de botões. Colocar um tom aqui meio dourado, algo assim, ó. Beleza. E vou aplicar neles ali. Ok. Por fim, a gente vai ter ali apenas... ficou meio estranho, né? Deixa eu deixar um pouquinho mais escuro. Beleza. E por fim, faltou aqui só o nosso elemento de madeira, a moldura de madeira. Então, letra P, para dar o push-pull. Vou jogar uns 5 centímetros para trás. Aqui eu vou jogar 1 centímetro para frente, aproximadamente. Para fazer a divisão entre os lados, ó, vou pegar a ferramenta de linha, clico aqui nesse ponto inicial e nesse final aqui. Mesma coisa do lado de lá, porque aí a gente consegue separar as texturas, posicionar as texturas de maneira separada. E agora eu vou fazer o seguinte,
seleciono todo mundo, pego aqui a textura de madeira, aplico ali em cima deles. Beleza, já posso aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu ver, 0.5, 0.7 talvez. Ok, vocês viram que essa aqui tá certinho, ó, e essa aqui, mas essas aqui eu tenho que virar na vertical. Então vem aqui, ó, botão direito do mouse em cima dela, opção Texture, Position, apareceu pra gente esse quadradinho aqui, ó, que a gente pode mover e tal. Eu vou simplesmente clicar com o botão direito do mouse sobre a parte da madeira ali, venho na opção Rotate e clico aqui em 90 graus, beleza? Agora eu pego o conta-gotas aqui nela, conta-gotas nela e aplico no restante que eu quero modificar também aí, ok? E tá feito, texturizamos então também o nosso elemento de madeira. Finalizamos aqui então, galera. Então tem o nosso resultado, uma cabeceira Capitone modelada aqui no SketchUp. Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aula. E se vocês gostaram da aula, não esqueçam de ir lá no post dela, na nossa fanpage, de curtir lá o post, de comentar o que você achou, marcar os seus colegas e também de compartilhar, que isso faz uma mega diferença ajudando a gente a compartilhar, a divulgar, na verdade, nossos vídeos e nos ajuda também a continuar produzindo novos vídeos para vocês aí, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço, valeu, falou, fui!